Olá, meus queridos, tudo tranquilo com vocês? Bem-vindos a mais uma videoaula. Nosso tema de hoje, nosso tema de agora é o homem e a floresta. Vocês irão entender o porquê de eu ter utilizado esse tema, o homem e a floresta. Vou puxar exemplos aqui de Roraima, exemplos bem interessantes. Vocês irão entender aí o motivo desse homem e a floresta. Do mesmo jeito que tem muitos que visam muito a condição do lucro, para degradar, desmatar e tudo mais. Tem outros também que vão na contramão disso tudo. Então, que gostam e que querem fazer a coisa totalmente diferente e que buscam plantar, criar florestas, plantar árvores, tá? Então, o cenário hoje que a gente tem, de devastação é esse. É um cenário triste. Como eu tenho falado para vocês, não há necessidade mais disso, As áreas que a gente tem já são gigantes, tem muitas áreas por aí desmatadas que não se utiliza para nada, tá? Para nada mesmo. Então a gente não tem necessidade mais de estar entrando na floresta, devastando, fazendo tudo isso não, tá? Espero eu que cada vez mais cenas como essa sejam difíceis de serem vistas. Essa também é uma cena que nos deixa um pouco chocados. O correntão ainda funciona muito para desmatar as nossas áreas de floresta nativa por aí, e chegar em patamares como esse, Então, gente, são fotos tristes, são imagens um pouco, que causa assim poxa, toda a nossa tecnologia que a gente tem hoje, todos os nossos aparatos aí do agronegócio, o agronegócio batendo recordes agora, como foi nessa última safra. Então, imagens como essa nos deixa triste, porque a gente não tem necessidade, não tem necessidade nenhuma. Eu já mostrei uma vez, em determinada situação, que foi feito um levantamento nas áreas de floresta amazônica aqui na região norte, que em torno de 60% das áreas que foram desmatadas desde os anos 80 até hoje, em torno de 60% dessas áreas são áreas de criação de animais, de gado, principalmente de corte, onde a lotação de animal por hectare é menor do que um animal por cada hectare. E a grande maioria dessas áreas de pastagem estão em fase de degradação. Então é um problema, É um problema. Então a eficiência produtiva nossa é zero. Como eu falei para vocês, como que a gente tem o maior rebanho bovino do mundo e a gente perde em 30% de carne para um país que tem menos da metade do nosso rebanho, tá? Então tem alguma coisa errada aí. Então não se resolve o problema desmatando para ter cada vez mais pasto, não. A gente tem que ser eficiente no que já tem. Tá? Aqui uma outra área também, tanto quanto desoladora, Aqui eu tenho uma área para a gente ter a noção do que é o homem, como ele que gosta, se deixar, Se deixar, ele vai embora e sai do meio. Ele derruba, ele degrada, ele destrói e por aí vai. Então isso daqui é uma área, na região sul da Bahia, sul do estado da Bahia, mostrando aqui o antes e depois, o que era o estado em si, essa região sul. Essa região sul aqui, gente, da Bahia, é região principalmente da condição de produção de cacau, onde tem um clima bem interessante. Essa região sul aqui tem um clima muito parecido com o clima aqui da região amazônica, tá? E isso daqui é em 1945, essa imagem da esquerda, e essa imagem aqui da direita é em 1990, tá? Para vocês terem uma ideia. Aqui tem uma condição do produzindo água. Essa imagem diz tudo a respeito do que eu vou falar aqui agora, sobre o Ernest, tá? Aqui tem a condição de produzir água. Por que eu trouxe essa imagem aqui? Para mostrar essa devastação, e eu trouxe essa daqui. Nós temos aqui a fazenda Fugidos da Terra Seca. Essa fazenda tinha 3 cursos d'água. Hoje essa fazenda se chama Olhos d'Água e tem 17 cursos d'água. Por quê? Porque os loucos da vida que a gente chama, Esse é o Ernest Gust, é o suíço. Ele veio para o Brasil e ele escolheu logo o sul da Bahia lá para, arrumar uma propriedade.
e começou nessa propriedade a trabalhar com sistemas agroflorestais. Então ele pegou essa fazenda, que antes tinha apenas 3, né, cursos d'água, que era chamado Fugidos da Terra Seca, e começou a trabalhar essa fazenda. E aí está a área dele lá, né, trabalhada com toda a condição aí que ele é conhecido como o pai da agricultura sintrópica, né? Começou a trabalhar. Aqui foi algumas imagens que eu peguei, né, de algumas situações, de como que ele reverteu essa situação. Isso daqui, tomem essas imagens, não são, essa principalmente não é de lá, tá? Essa imagem não é de lá, eu sei que essa é, mas essa não. Eu peguei para mostrar mais ou menos como que funciona o aparato dele, qual é a lógica. Ele tem uns sistemas que ele planta de tudo um pouco numa mesma área, e aí umas espécies vão dando suporte para outras e tem todo um sinergismo, né? Então o Ernest conseguiu transformar essa região dele lá. E hoje a região dele lá, essa fazenda, tem 17 cursos d'água, tá? Aqui eu tenho um casal que ficou famoso. Esse casal passou, né, aí no jornal e tudo mais. Plantou em torno de 2 milhões de árvores, né? Aí a gente tem um fotógrafo, né? E uma senhora. E eles, por já ser aposentado e tudo mais, não tinham o que fazer. E agora? Adquiriram uma fazenda, né? Juntaram a comunidade, começaram a produzir mudas e aí fizeram o plantio de mais de 2 milhões de árvores. Essa era a fazenda, aqui está uma foto preta e branca, né, da época. Então essa é a fazenda, só tinha algumas árvores próximas aí à sede da fazenda. E essa é a fazenda depois, né? Olha o que fizeram. Aqui está um contraponto, a fazenda em 2001 e em 2019. Plantaram literalmente a floresta novamente, tá? Você vê, o solo, gente, quando ele não é levado ao estágio de degradação, que ele não consegue mais voltar a ser o que era, que ele perde o seu poder de resiliência, tá? Você tem que ajudar. Se você não ajuda, ele não retorna, tranquilo. Mesmo que você não leve ele ao estágio de resiliência, e você pare ali, não controla mais planta daninha, não controla mais nada, ele vai voltar. Só que para você acelerar esse processo, o que é que você faz? Você planta espécies típicas da região. Ele produz mudas e aí começa a plantar, né? Digamos que eu peguei aqui uma área de lavrada e que foi degradada ao longo dos anos. O que é que eu tenho que fazer? Plantar capinha Drocophogon, plantar caimbé, né? Plantar buriti e por aí vai. São as árvores típicas dessas áreas de savanas, os lavrados. Então rapidamente vai voltar a ser o que era. Isso aqui é um outro casal, né? Adquiriram também uma área degradada, uma área, né, trabalhada já, e em 26 anos eles replantaram essa floresta aqui. Então em 91 eles compraram uma área e levaram 26 anos para recompor tudo o que era. Então plantando árvores literalmente, né? Hoje essa daqui é uma vista dessa área que eles recuperaram. Aí está a casa deles, né? Em meio a uma floresta imensa, né? Esse é um indiano. Esse é um outro desses que a gente chama de loucos da vida, mas são as pessoas que a gente mais tem que tirar o chapéu. Esse indiano aqui ele plantou sozinho uma área equivalente ao tamanho de 800 campos de futebol, tá? Só para ter uma ideia, essa é a área que ele plantou, tá? Essa área verde aqui é a área que ele plantou. É uma área gigante. Você considerar que um campo de futebol tem quase 1 hectare, então ele plantou em torno de quase, né? Levando em consideração uma menor, a hectare em si, ela é maior um pouquinho do que o campo de futebol. Então se ele plantou aí em torno de 800 campos, ele plantou aí, vamos dizer, chutar por baixo, umas 700 e alguma coisa aí, hectares de floresta, vamos assim dizer, né? Então o que que acontece? Aqui, outras imagens, né? Hábito de usar saia, né? Povo indiano, ou não sei se o nome disso é saia. Aí a floresta dele plantada, tá? Aqui uma outra história. Esse é o Yacoba. Esse é o homem que parou o deserto. Isso aqui é na África. Esse aqui ele era chamado de doido pela tribo. Esse aí da esquerda
né? Porque ele disse que ia começar a plantar árvores e ele ia criar uma floresta para a comunidade dele em quase que pleno deserto, né? Então, em 20 anos, ele transformou uma área completamente estéril em uma floresta exuberante, fazendo o quê? Escolheu a área em si, começou a cavar buracos, né? Esses buracos cavados, eles retêm mais umidade, eles dão um maior aporte para a planta. É tanto que quem tem descendente do Nordeste, né? Quem foi agricultor do Nordeste na região semiárida, muita gente ainda planta desse jeito. E isso é uma tradição trazida pelos povos, o pessoal, os escravos, tá? Então, trazido da África. Muita gente planta desse jeito. Por quê? Porque é um berçário maior para reter a umidade da chuva e concentrar o adubo mais no tronco da planta aqui, ó. Então, isso é uma prática trazida da África. Então ele começou a cavar esses buracos, encher de esterco e de folha. Começou a recrutar cupim, porque cupim tem toda uma situação de fazer a ciclagem desses nutrientes e tudo mais na área, né? Começou a fazer o plantio das espécies nos buracos em si, né? E aí tá a floresta dele criada depois de não sei quantos anos. E aí toda a comunidade vive praticamente do extrativismo dessa floresta hoje. E a comunidade diz que se não fosse ele, estavam todos mortos. Então, mais um desses casos assim para a gente tirar o chapéu, né? Uma outra situação de plantio de árvores, muito parecido com essa de Yakisoba, é essa grande muralha verde aí da África, né? A Grande Muralha Verde é um projeto criado em 52, tá? Então, o que acontece? Esse projeto aí, ele foi criado, tá? Aqui está em 52, tá? Mas só começou em 2007, foi que começaram a implementar ele. Qual é a lógica? Tá? Qual é a lógica? É que esse cinturão, essa muralha verde, barre o avanço do deserto do Saara para o restante aqui dos países africanos, onde se produz alguma coisa, onde se pratica alguma agricultura, sobretudo mandioca, tá? Que são os principais produtores de mandioca do mundo, são os países africanos. Então tá aqui. Então essa grande muralha verde visa exatamente isso. Então eles estão querendo plantar aí, né, essa faixa de árvores para conter essa zona. Esse daqui já é imagens dessas áreas já estão sendo implantadas, que é para conter o avanço do deserto, tá? Aqui tem uma muito parecida que é lá na China. A China tem um deserto lá que é o de Gobi, né? Que pega parte da China ali da Mongólia. Então o que estão querendo fazer é exatamente igual à muralha lá da África. Então esse projeto aqui ele começou em 78, ele é antigo também. Vai cobrir em torno de 42% da superfície do país até 2050. Né? Hoje, gente, a China já tem a maior floresta artificial plantada do mundo em função desse projeto aqui. Tá? Então vão fazer uma barreira de árvores para conter o deserto aqui de Gobi. E não duvidem não, tá? Que chinês é danado. Quando bota para fazer, faz mesmo. Tá? Hoje a China tem uma lei que obriga um cidadão, a partir dos 11 anos, tem que plantar 3 árvores ao ano. Tá? Cada cidadão tem que plantar pelo menos 3 árvores ao ano. Aqui no Brasil, cada um tem que derrubar pelo menos 3, né? É o contrário. Tá? Brincadeirinha, viu? Vou falar sobre o terreiro de casa, uma coisa interessantíssima. Não diz respeito a plantio de árvores, nem derrubadas, mas diz respeito à cabeça de uma pessoa que, pensando ao longo dos anos e buscando uma coisa não de agora, mas com o passar do tempo, um benefício para uma localidade, né, para se fazer uma agricultura posteriormente nesse ambiente. Isso daqui é uma área próxima ao distrito industrial, aqui próximo à capital de Boa Vista, em que um proprietário começou a recrutar caminhões de galhada vindos da cidade para, ao invés de deixar no lixão, no aterro sanitário, deixar nessa área dele, que está ali próxima à região do distrito industrial, no rumo do Rio Branco, né? Então o que acontece? Os caminhões iam para lá, né? O que eu fiquei sabendo é que em primeira mão ele dava um trocado para os caçambeiros irem deixar lá.
Depois os caçambeiros passaram aí deixar porque torna-se mais próximo, né? Então só fazer a curva ali no viaduto e deixar lá e já retornar para Boa Vista. Então o que que acontece? Ao longo dos anos foram sendo colocadas carradas e mais carradas de galhadas. Aí tem de tudo, gente. Tudo que você imaginar das espécies cortadas aqui dentro da cidade estão aí nessa área. Agora, cada um bolinho desse daí é uma carrada gigante de uma caçamba, tá? De pó de serra, a galhada de manga, de coco, de jambo, olha aí. Tudo. E isso é alto, tá? Cada carrada dessa daí, ó, a bagaceira tronco de árvores, está espalhado numa área de aproximadamente, deve dar ali umas 3, 4 hectares. Tá tudo desse jeito aí, ó. Olha a bagaceira, né? Olha a quantidade que tem. Olha isso. Cada uma rominha dessa, um moinho desse daqui é uma carrada, tá? É uma caçamba que deixou, ó. Então, nos espaços vagos entre a vegetação lá, que é típica ainda, uma zona de transição entre a área de floresta ciliar, de mata ciliar, que é do rio, e de savana, do lavrado aqui, então é uma zona de transição. Então, tem árvores um pouco maiores espalhadas, mas a grande maioria é área vaga, tá? Com vegetação rasteira. Então, ele começou aí a jogar. E eu fui lá com esse senhor, é o seu Edinaldo, né, que muitos vão conhecer, fez o curso com a gente também aí na Fares, terminou o curso de agronomia. Aqui para vocês terem ideia da altura que é o amontoado que está lá. Ó. Então o que acontece? Pensando ao longo dos anos, o que isso vai acontecer? Como tem materiais de diferentes, né, relações CN, materiais de diferentes diâmetros e tudo mais, uns vão começar a decompor mais rápidos e outros vão demorar um pouco mais para se decomporem. O que acontece é que, ao longo dos anos, esse ambiente ele será totalmente transformado por esse aporte gigante de matéria orgânica que tem aí, tá? Porque esse material foi trazido para aí, então a gente tem uma importação de nutrientes, né, que é totalmente diferente da exportação, que é a gente tirar da área. Então aí a gente importou, né, está colocando o nutriente na área. Então esse solo ele vai ser melhorado de tal forma que irão surgir novas espécies, irão tomar de conta desse ambiente, vai modificar totalmente. Então, o que acontece? Esse ambiente pode ser trabalhado de uma forma agroflorestal, ou então, num futuro mais distante, esse produtor pode, né, simplesmente trabalhar essa área para cultivos agrícolas, aí, plantar um milho, feijão, qualquer coisa nessa área, e vai estar com um solo com a fertilidade lá em cima, tá? O máximo que ele vai fazer aí, possivelmente, é uma aplicação de calcário depois para controlar um pouco o pH, porque a matéria orgânica não controla bem o pH do solo. Mas no mais, a gente vai ter aí uma condição aí de um aporte de nutrientes gigantesco, tá? Então é isso. Eu encerro com mais uma videoaula aqui. Tenham todos um forte abraço.